Bom dia, meus irmãos. Nós vamos então iniciar a palestra da noite de hoje. Meu nome é Anderson Santos, e nós vamos falar hoje sobre a pluralidade das existências. Antes, nós gostaríamos de fazer uma pequena prece, rogando a Jesus que nós possamos, Senhor, nesses minutos de estudo, crescer juntos. Ó Mestre do amor, ó Mestre da paz, permita que a tua presença, Jesus, se faça presente, que onde este vídeo, Senhor, estiver sendo assistido, as luzes do teu infinito amor alcance as casas, as residências, as pessoas. Abençoa, Jesus. Usa o conhecimento espiritual, Jesus, para que nossos amigos espirituais, em nome do teu amor infinito, possa espargir bondade, caridade, saúde e discernimento. Ó Mestre amado, lembrando da tua imagem, Jesus, a imagem que mais amamos, nós te suplicamos, Jesus, derrama suas bênçãos em nossas casas, em nossas mentes, em nossos corações. Abençoa, Jesus, nossos entendimentos, para que, relaxados, Senhor, sem mecanismos de defesas, possamos usufruir da tua sabedoria divina. Fica conosco, Jesus, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Que Deus nos permita, então, começar nossos estudos. Esse estudo, ele está radicado no item 222 do Livro dos Espíritos. Então, Kardec, nesse item, ele faz o que eu chamaria, ele levanta questões fundamentais para que nós possamos entender a reencarnação. É importante que a gente tenha ideia de que a reencarnação é um dos princípios básicos que sustentam a doutrina espírita. A reencarnação, ela vincula o porquê estamos aqui, de onde nós viemos e para onde nós vamos. Ela nos diz a razão do porquê de tudo isso que acontece com o mundo e com a realidade que nós vivemos. Por que isso acontece? Então, Kardec, no item 222, ele diz assim: por que a alma mostra... Vamos compartilhar? Vamos acompanhar juntos. Ele diz aqui, tem muita coisa. O item 222, eu acho que, se não me falha a memória, é o mais longo do Livro dos Espíritos. Kardec pergunta assim: por que mostra a alma aptidões tão diversas e independentes das ideias que a educação lhe fez adquirir? Por que a alma mostra tendências, aptidões independentes da educação que lhe dão? Isso acontece. Há inúmeros casos que, independente da criação e da educação, a pessoa traz consigo tendências diferentes. Por exemplo, eu, me permitam, eu sou de uma família que adora feijoada. E quem disse que eu gosto de feijoada? Isso é só uma coisinha mínima, né? Mas mostrando que, se vocês pararem para pensar, vocês vão ver isso. Todos nós temos características que muitas vezes contrariam a nossa origem e a nossa genética. São gostos, predileções. De onde vem isso? Essa é a questão que Kardec coloca. De onde vem a aptidão extranormal que muitas crianças em tenra idade revelam para esta ou aquela arte, para esta ou aquela ciência, enquanto outras se conservam inferiores ou medíocres durante a vida toda? Gente, tem criança que com 2, 3 anos, há casos de crianças com 2, 3 anos que elas sabem falar outras línguas,
Como é que pode? A gente, para falar, aprender inglês, às vezes pena. A criança fala 2, 3 línguas com 2, 3 anos. A criança toca piano. Ah, mas os pais ensinaram. Sim, ela teve uma família que ensinou. Mas vai aprender piano com 5 anos. 5 anos. Não é tocar teclinha, é tocar piano e fazer até acasos na história de pessoas que fizeram, inclusive, obras com 3, 4, 5 anos. É mais de um caso. Então, por que acontece isso? E muitas vezes você chega na sala de aula, na 6ª série, e tem crianças lá com 13, 14, 15 anos, com profundas dificuldades. E que essas dificuldades se arrastam, às vezes, pela vida toda, como diz Kardec. Qual é? Percebam bem, sem a ideia da reencarnação, como é que a gente pode acreditar num Deus justo se existem pessoas superdotadas, com uma capacidade incrível de compreender as coisas rapidamente, e existem pessoas infradotadas, pessoas limitadas emocionalmente, intelectualmente. Então, sem a ideia da reencarnação, como explicar isso? Por que crianças morrem cedo e sofrem? Crianças de 2, 3, 4 anos com câncer. Crianças que morrem de bala perdida. Como explicar isso? Enquanto muitas vezes uma pessoa corrupta vive uma vida de 70 anos, muito bem lá em Ibiza e tudo mais. Roubou a beça o país dele, na África, e foi morar na Europa. E viveu até 70, 80 anos. Como explicar esse disparate? E uma criança nasce numa comunidade pobre, vive 2, 3 anos e morre afogada no Oceano Atlântico, no Mar Mediterrâneo, fugindo da guerra. Sem a reencarnação, gente, a própria crença em Deus fica difícil. Hoje em dia, você tem um número imenso de pessoas que ou se definem mesmo claramente como ateístas, ou então elas dizem assim, agnósticas. Elas não querem tratar disso. Elas são indiferentes. É um ateísmo light. E muita gente que até diz que nem pensa nisso, até ela se define como religiosa, cristã, mas ela, na verdade, não usa isso para sua melhoria. Então, na verdade, é nulo. A grande parte da população que a gente vive no Ocidente tem essa realidade. Por quê? Porque essas incoerências, elas vão chegando num tal nível que a pessoa, inconscientemente, ela descarta a ideia. E aí você tem um problema, porque se você descarta a ideia da religião, porque ela é totalmente incoerente, a gente entende. Mas muitas pessoas não têm suficiente base moral para viver uma vida humana, fraterna, cordata, justa, sem estar ligado a alguma... Eu estou batendo aqui na mesa, está balançando, desculpa. Sem estar ligado a alguma religião. Então você tem uma onda de ceticismo, uma onda de materialismo. A doutrina espírita, ela vem justamente combater isso, essa onda de ceticismo e essa onda materialista, com a ideia da reencarnação. Vou compartilhar com vocês alguns slides que a gente elaborou para o nosso estudo de hoje, ok? Conceito histórico. Você vai ter a ideia da reencarnação desde as eras mais remotas em que os homens viveram em sociedade. Lá na Índia, deixa eu botar aqui para tudo melhor. Lá na Índia,
você vai ter essa crença de uma forma muito antiga. Já entre 4.000 e 6.000 antes de Cristo, a ideia da reencarnação já é uma realidade. Na China também, uma ideia remota. Você vai ter no hinduísmo, isso na Índia, tá? No brahmanismo, nas ideias de Krishna, tudo isso você vai ter claramente as ideias da reencarnação. Entre os egípcios, você tem escritos, os egípcios escreveram muito, gente. Então, tem escritos de 3.000 anos antes de Cristo que já falam da reencarnação. Você tem o papiro Anana, em que ele narra, ele é datado de 1320 a.C., ele narra a reencarnação. Entre os gregos antigos, você vai ter as ideias reencarnatórias, reencarnacionistas. Pitágoras, Platão. No judaísmo, é uma coisa que muitas vezes a gente fica, às vezes, na doutrina espírita, nós espíritas, não sabemos, porque, na verdade, quando o cristianismo foi feito, ele já foi, enquanto instituição, ele já foi feito sem a ideia da pré-existência, devido ao Concílio de Nicéia, que acabou no Concílio de Nicéia, não, Concílio de 525, que acabou com a ideia a possibilidade de um cristão se dizer que já existia antes do nascimento. Muita gente fala contra a reencarnação. Não foi contra a reencarnação, foi contra a pré-existência. Então, a gente esquece que o judaísmo não é uma crença ocidental. Ele é anterior. Ele é muito antigo. Ele é uma crença oriental. A reencarnação sempre esteve como uma possibilidade. Não era um conceito, digamos assim, fundamental da fé judaica, mas eles conviviam com isso numa boa. Não havia condenação a isso, muito pelo contrário. Por isso que Jesus fala assim: e eu e vocês, quem dizem quem eu sou? Essa pergunta, ela só cabe num ambiente em que a ideia da reencarnação corre solta. Você não vai chegar numa igreja protestante, entre protestantes, eles lá conversando, jamais vocês vão ter essa pergunta. E você, quem você acha que eu sou? Ah, você deve ter sido o Chico Xavier, você deve ter sido o Divaldo Pereira. Isso não existe, essa conversa entre os protestantes ou entre os católicos. Lá entre eles. Por quê? Porque eles não são reencarnacionistas. Quando Jesus diz, e você, quem diz que eu sou? Vocês estão entendendo? Isso já permite, esse tipo de pergunta só pode ser feito num ambiente em que a ideia da reencarnação circula. Isso é só um detalhe. Existem outros que a gente poderia falar, Nicodemos, a reencarnação de Elias como João Batista e tudo mais. Mas eu quero me ater à mentalidade. Percebam bem. E você, quem diz que eu sou? Ah, uns dizem que ele foi Elias, outros dizem que não sei o quê. É porque a ideia da reencarnação, e isso eu vi, foi um rabino que falou. Não é o Anderson, não é o espírita falando. O rabino tradicional falou. Essa coisa dos espíritas falarem de reencarnação, eles pegaram da gente. E pegamos mesmo. Porque nós pegamos dos primeiros cristãos que eram judeus. E nós, então, revivemos o cristianismo. O cristianismo, não. Porque o cristianismo é uma construção humana. Nós revivemos como aqueles primeiros seguidores do Cristo viviam, como eles enxergavam a realidade. Então, o judaísmo também é reencarnacionista. Na África, o número de povos é imenso. Se vocês colocarem em inglês, crença reencarnacionista na África, vocês vão ver como existem textos trabalhando isso. O povo iorubá, o candomblé e a umbanda, eles são originários da crença iorubá. Não existe candomblé na África. O candomblé, ele é fruto de um amálgama de crenças de vários povos que vieram da África. Mas o núcleo duro da crença do candomblé é a crença iorubá. E os urubás, você vai lá na África,
os urubás acreditam na reencarnação. Os povos bagongos e outros povos também. Entre os índios norte-americanos e também índios brasileiros. É que eu não quis ficar colocando muita coisa devido ao tempo. Mas a crença da reencarnação, ela circula em vários povos no mundo todo. Ela não é uma novidade. Ela não é uma invenção espírita. Algumas evidências científicas, né? São pesquisas que fizeram. Gênios precoces, foi o que a gente falou, que Kardec questiona, né? A questão das crianças superdotadas. A superdotação, ela hoje em dia não está muito sendo falada. Nós, espíritas, não temos compromisso nenhum com ideias não sei o que índico, mas nós deveríamos pesquisar o que a ciência pesquisa. As crianças superdotadas. Existem muitos artigos espíritas interessantes sobre isso, mas a superdotação ela não tem sido pesquisada mais por nós. Mas ela é uma chave para a gente entender a questão dos méritos e deméritos pessoais. Não de privilégios, mas do que uma alma produziu do bem, e isso vem como superdotação na próxima vida. E a ideia de que realmente você tem crianças superdotadas em diferentes níveis de superdotação, desde aqueles níveis assim de excepcional, que às vezes sai até na mídia, até mesmo entre nós, capacidades cognitivas um pouco melhor, ler mais rápido, né, com 2, 3 anos, escreveu com facilidade. Esses detalhes a reencarnação explica, mas de uma forma bem simples. Deus não escolhe, não, você vai ser o cara. Isso não existe. Deus não escolhe um para privilegiar e o outro para... Não, você não. Isso não existe. A reencarnação mostra para a gente isso às claras. Outro fato, as lembranças espontâneas de vida passada. Tem até um filme, Mânica, que eu convido vocês a verem. É um caso real. Né? As lembranças... Existem milhares de crianças que recordam de outras vidas. Crianças, geralmente, em países em que a reencarnação é bem aceita. Por quê? Porque é uma desrepressão. Nós somos condicionados culturalmente, no Ocidente, a descrer da reencarnação, a ridicularizar essa ideia. E isso limita e condiciona nossos cérebros. Mesmo assim, você vai ter um número imenso de crianças. E aí você vai ter o trabalho do doutor Ian Stevenson, por exemplo, em que ele tem um livro com 20 casos sugestivos de reencarnação. Na verdade, ele examinou centenas, milhares. Dr. H. Banerjee. Aqui no Brasil, tem o Hernani Guimarães de Andrade, com o livro Reencarnação no Brasil, em que ele analisa vários casos de crianças que têm memórias, lembranças de outras vidas. E isso sem condicionamento cultural, sem imposição. Há casos bem interessantes que a gente não tem como aqui hoje contar, para não ficar cansativo para vocês, mas há casos bem interessantes de recordações. A pessoa Mânica, a menina, ela nasce numa área da Índia que é católica, olha só, né? Que tem a Índia é um continente, né? E tem várias culturas ali. E tem uma parte da Índia que tem uma forte influência cristã devido à colonização na área ali de Goa, portuguesa. Então a menina, Mânica, ela era católica. Ela não tinha influência do hinduísmo. E ela começa a lembrar da reencarnação. E o padre, começa a investigar com ela, porque ele acha aquilo estranho. Então ela vai falando relatos da vida dela no outro povo. E ela fazia a dança desse outro povo, que na Índia são vários povos, várias etnias. E ela sabia a dança.
E as pessoas ficam... O padre fica tão fascinado que ele vai com ela. Ele vai ao outro lado da Índia, onde ela disse que ela tinha vivido. E lá, sem ninguém mostrar, ela vai andando até a pessoa que era o marido. E ele fala coisas para ela fala coisas para ele que só os dois sabiam, como casal. Então é impressionante o caso de Mânica. Existe um caso que ficou famoso, que virou livro entre nós, daquela senhora que também ocidental, começou a ter sonhos da cidade, e ela vai então nessa cidade, na Europa, e lá ela reconhece os filhos, ela conhece o lugar, ela vai reconhecendo o lugar. São casos espontâneos. Nós muitas vezes temos isso, gente. Muitas vezes a gente está num lugar e aquele lugar tem a ver com o nosso passado. Nós podemos muitas vezes ter impressões ruins e não queremos ficar naquele lugar. Ou muitas vezes a gente tem impressões boas. Tudo isso acontece conosco. Então, Dr. Ian Stevenson, eu acho que todo mundo deveria ler pelo menos o livro do Dr. Hernani Guimarães de Andrade, para ter uma ideia de que a ideia da reencarnação não é só uma crença, ela está muito bem embasada em pesquisa, que só confirmam. Mais de 2.000 casos em que eram checados. Eu me lembro de um caso em que a pessoa, um dos métodos, né? Não, eu vou mostrar aqui antes de falar do caso. Deixa eu mostrar aqui. Aqui. A genialidade, né? Anomalias da vida humana. O que é? Justamente esse problema de você ter pessoas superdotadas e infradotadas. Diferenças sociais. Você ter pessoas que nascem como filho da Xuxa, por exemplo, e uma pessoa que no mesmo dia nasce no meio de um local, no meio da África. Como é que pode isso? Qual é a diferença entre um ser humano e o outro? Acabou de nascer. Porque um foi chamado para usufruir de tudo que a sociedade valoriza, dinheiro, um certo tipo de beleza valorizada, e o outro a fome, a morte e a doença. Isso leva, para nós, está claro, né? Eu acredito que esse vídeo, essa palestra, esse estudo vai atingir, sobretudo, espíritas, que já sabem da ideia da reencarnação, entendem. Infelizmente, a gente não consegue furar essa bolha para levar isso a outras pessoas. É difícil. Mas há um número imenso, talvez milhões de pessoas no Brasil e no mundo que, graças a essas diferenças sociais, não entendem, não aceitam qualquer ideia de religiosidade. Não acreditam em Deus de forma alguma. Acham isso uma grande injustiça. É uma injustiça. Olhando apenas com os olhos físicos. É uma injustiça, e o Livro dos Espíritos nos diz que isso só existe devido ao nosso egoísmo. Mas já que existe, por que existe? Por que aquela pessoa está ali, naquela miséria, naquela situação? Que é uma injustiça, em termos sociais. O Livro dos Espíritos nos diz que se a gente não fosse egoísta, se a gente se contentasse, a gente que eu digo, inclusive os bilionários, se contentasse a ter só o suficiente, teria para todos. Ok. Isso é uma coisa que os homens vão ter que resolver ao longo dos séculos. Ok. Mas, hoje, agora, como fazer essa seleção? Como fazer a seleção de quem nasce rico, super rico, bilionário,
E quem nasce miserável, com câncer, vai viver apenas 1 ano. Muitas vezes nasce sem cérebro, nasce sem boca, nasce sem olhos, nasce sem órgãos sexuais. Por quê? Por que uma criança nasce sem órgãos sexuais, gente? O palestrante espírita Américo Domingos Nunes Filho tem uma palestra fortíssima. Uma vez ele foi no nosso centro e levou os slides com fotos fortíssimas. Crianças sem órgãos sexuais, que ele viu, ele tinha fotos dele. Por que uma criança nasce assim? Sem cérebro. Sem ideia da reencarnação, não tem como a gente compreender. Morte prematura. A criança viveu 1, 2 anos, 3 anos com câncer. Vidas passadas e regressão de memória são coisas que... a regressão de memória por hipnose, já Alberto de Rochat, no início do século XX, chegou a ela. Ele não era nem crente nada de reencarnação. Muitas pessoas chegaram, tem um caso de... até virou filme, agora eu esqueci o nome da menina que virou um filme. Você, muitas vezes, fazendo hipnose, caía na reencarnação. Num ambiente, esse filme, que agora eu esqueci o nome, ficou famoso, virou um filme, era americano, eles eram protestantes. Ele estava fazendo regressão de memória, a menina, de repente, caiu na reencarnação. Ela começou a falar da vida dela passada. O Hermínio de Miranda fala desse caso. Tem um caso que eu queria contar para vocês, por isso que eu adiantei os slides. A pessoa foi fazer uma regressão de memória nos Estados Unidos, uma TVP, e aí ele lembrou de uma vida passada na Espanha, numa determinada localidade da Espanha, e ele lembra da igreja, ele descreveu a igreja. Olhem bem, ele descreveu a igreja. E o pesquisador achou a descrição dele da igreja tão minuciosa. O que ele fez, o pesquisador? Começou a ir. Ele foi lá, na Espanha. Isso foi na cidade. E qual foi a decepção dele? Não tinha igreja. Não tinha registro daquela igreja. Nenhum registro histórico de que aquela igreja tenha existido. Não achou. E ele ficou frustrado. Passou-se uns 2, 3 anos, acontece um terremoto, alguma coisa assim, agora eu não me lembro, me perdoem, tem muitos anos. Um terremoto nessa cidade. E abre-se uma cratera. E qual é a surpresa, gente? A igreja, que é uma igreja muito antiga, estava lá inteirinha, no subsolo da cidade. Como ela era muito antiga, ela não tinha nem registro dela. Assim, fácil. Por isso que ele, quando foi lá, não tinha registros fáceis de achar, não. A igreja estava inteirinha, exatamente como aquela pessoa lá nos Estados Unidos, em regressão de memória, desenhou e descreveu. A igreja está lá, inteirinha, descoberta na Espanha. Impressionante, né? Impressionante. A gente começa a perceber que a divindade, ela manda para a gente essas pequenas provas justamente para que a gente possa ampliar a nossa visão de mundo. Sem isso, a gente muitas vezes pode achar que não existe, mas o espírita, ele precisa ter a ideia clara de que a crença na reencarnação não é uma crença, é uma certeza. Sem a reencarnação, a gente não teria condições de entender nenhum desses problemas que a vida nos traz. E aí a doutrina espírita nos explica que a causa da reencarnação é
a expiação e melhoramento progressivo da humanidade. Sem isto, onde há justiça? Como você... Kardec levanta essa questão aqui. Kardec levanta. Como você pode aprender tudo que existe em uma vida? Há tantos saberes, tantas nuances, tantas variações culturais. Gente, há 150 anos atrás, os negros eram escravos dos brancos, escravos. Como isso? Foi quase 400 anos de escravidão nas Américas. Sem reencarnação, como explicar isso? Como pessoas que se diziam cristãs faziam isso? Essas pessoas viveram e morreram na crença de que estavam agindo certo. Elas não tinham a sensibilidade espiritual de perceber que aquilo que você faz ao outro é um mal. Essas pessoas que escravizaram, violentaram, maltrataram, mas iam para a igreja todo domingo, qual o destino delas? Havia uma coisa que a gente vê hoje conosco. Uma separação entre crença e vivência. A nossa imaturidade é muito grande. A crença é uma coisa, a crença é boa. Mas a vivência foi drástica. Quantas pessoas não morreram por ser médium? Queimado, aprisionado, emparedado. Essas pessoas que fizeram isso, que mataram, em nome do que a igreja mandava fazer, a igreja mandava fazer. Não havia outra crença na Idade Média. Não havia outra crença. Você nascia naquela crença em que a igreja se dizia representante de Deus. E ela está mandando você queimar as pessoas. E aí? Como compreender isso sem a reencarnação, gente? Essas pessoas que fizeram esse mal não tinham outra alternativa de crença. Não existia. Não podia. O que acontece com essas pessoas quando elas desencarnam? Sem a reencarnação? Elas vão para o inferno? Porque foi a educação que deram a elas. Elas vão para o céu queimando gente? Então a doutrina espírita vai nos falar com lógica, com bom senso, com discernimento. A doutrina espírita, ela não tem um fundamento de crença pela crença. Ela tem um fundamento raciocinado. Tem lógica o que a gente está falando? Olha só o que Kardec coloca na questão 222. Vamos lá. Donde em certas crianças o instinto precoce que revelam para os vícios ou para as virtudes, os sentimentos inatos ou de dignidade ou de baixeza. Eu já vi casos de criança que com 4 anos tinha um olhar totalmente para o sexo, com 4, 5 anos. Como é que pode isso? A criança nem tem os órgãos ainda. Mas ela era vivaldina para a questão do sexo. Totalmente acesa. De onde vem isso? Porque a selvagem é o linguajar da época, né, gente? De homens civilizados. Por que isso acontece? Ora, qual filosofia ou teosofia é capaz de resolver esses problemas? É fora de dúvida, isso é Kardec escrevendo, que é ou as almas são iguais ao nascerem. Tem 2 opções, gente. Kardec é brilhante. Ou as almas ao nascerem são iguais, ou são desiguais.
Ok, se são iguais, por que essa diversidade de aptidão, de temperamento? Aí vai dizer que isso depende do organismo. Ah, mas então nós estamos diante da mais monstruosa e imoral das doutrinas. Olha o termo que Kardec colocou: monstruosa e imoral. Por quê, gente? O homem seria joguete da matéria. Ele não teria responsabilidade dos seus atos. Porque depende da matéria que ele nasce. Totalmente incoerente. Se as almas são desiguais, por que Deus criou elas assim? Porque algumas têm superioridade moral, intelectual, financeira, estética, e outras não. Corresponderá essa parcialidade à justiça de Deus? Aí Kardec fala, vamos admitir o contrário. Uma série de progressivas existências anteriores para cada alma. Tudo se explica. E tudo se explica. Ao nascerem, os homens trazem a intuição do que aprenderam antes. Seus temperamentos, suas tendências. Se são mais adiantados, mais ou menos adiantados, conforme o número de existências, de experiências, de escolhas. Daí, se aí é exatamente o que se observa numa reunião de indivíduos de todas as idades. Se você é um espírito mais velho, nasceu há mais tempo na eternidade, você está mais adiantado. A tendência é você ser mais evoluído. Então, se a nossa, Kardec coloca lá, se a nossa existência, tudo é item 222, tá, gente? Atual, e só ela decidirá a nossa sorte futura, vindoura, quais na vida futura as posições respectivas do selvagem e do homem civilizado? Estarão no mesmo nível? Irão para o mesmo lugar? Se só tem uma vida, ok. Vamos olhar para o mundo. E o Yanomami que vive lá dentro da Amazônia, quando ele morre, vai para onde? A vida toda dele foi cuidar do filho, caçar e pescar. E a pessoa que está lá na Holanda se drogando? O homem que trabalhou o tempo todo para se tornar um ser humano melhor. E aquele outro que não teve nada disso, porque nem conhecia nada disso, nem sabia que isso existe. Como é que a gente define isso tudo? Kardec é preciso, gente. Se você ler o item 222, você espírita, precisa ler o item 222 inteiro. Você, quando lê o item 222, você se desassedia. É um desassédio da alma. Você começa a entender, meu Deus, eu sou imortal. Tudo tem sua razão de ser. Eu não estou sofrendo à toa. Deus me ama. A reencarnação, ela une as almas. Eu começo a entender por que eu tenho essas características, essas tendências, essas imperfeições. E que eu tenho que investir nessa vida, na minha melhoria, para construir uma vida melhor. Kardec é brilhante, gente. No item 222, eu diria que o item 222 é das coisas mais impactantes que eu já pude ter contato. A gente termina de ler pela primeira vez o item 222 e a gente chora de emoção. Meu Deus, eu sou livre. Sai um peso da nossa consciência de culpa, de medo, de inferno. Acaba tudo isso. Com a reencarnação, acaba diabo, inferno, essas coisas infantis. Nós nos tornamos livres. Nós entendemos que Deus é amor e a perfeita justiça.
É uma alegria interior. Nós não temos por que não sermos otimistas a partir da ideia de que nós sabemos que a reencarnação é um fato. Dá uma vontade de viver, uma vontade de lidar com as dificuldades. Eia, nós teremos um número infinito de experiências nos aguardando. Coisa boa, gente. A reencarna... Vamos aqui. A reencarnação se baseia na misericórdia e na justiça de Deus. Com ela, tudo fica claro. Na misericórdia divina, porque assim como o bom pai deixa sempre a porta aberta a seus filhos, parábola do filho pródigo, ele recebe o filho que caiu. Você erra numa vida, você tem a chance de ser acolhido por Deus. Deus nunca te abandona. Ele te dá uma vida nova para você poder corrigir seus erros. Você renasce até próximo das suas ex-vítimas. Deus, através das vidas sucessivas, dá oportunidade para que os homens possam se corrigir, evoluir e merecer o pleno gozo de uma felicidade duradoura. Você constrói o reino de Deus. O reino de Deus não é um lugar, o reino de Deus é o paraíso íntimo. Francisco de Assis ia de um mosteiro a outro com Frei Elias, em pleno inverno, numa região que nevava. Isso demorava andando, demorava semanas. A barba deles cresceram, eles estavam mal cheirosos. Quando eles chegaram no mosteiro a qual se destinavam, a pessoa lá, quando viu aquele pessoal barbudo, mal cheiroso, os dois, né, Francisco e Elias, não abriu a porta, não reconheceu. E estava nevando, ia ter uma nevasca naquela noite, e Frei Elias começa a ficar desesperado, porque eles iam morrer. É uma temperatura muito baixa. E Francisco de Assis ria e glorificava o Senhor e ria. Aí o Frei Elias, meu Deus do céu, agora que Francisco pirou mesmo de vez. Francisco de Assis era conhecido como o louco de Deus. E aí Frei Elias, pai Francisco, por que você está assim? Você não está entendendo? Falava Francisco para Frei Elias. Você não está entendendo que maravilha? Que maravilha! Aí Frei Elias, ai meu Deus, agora que ele enlouqueceu mesmo. Maravilha de quê, Francisco? Nós estamos 100% nas mãos de Deus. Sabe o que é isso, gente? Isso é a alma que conquistou o reino de Deus dentro de si. A alma do místico que realmente se integrou-se com a divindade. Porque o reino de Deus não é o lugar. Você vê maravilha no sol, na chuva, na lua, na dor e na alegria. O reino de Deus é um estado íntimo. Não é uma cidade espiritual, não é nosso lar. Você pode estar em nosso lar e não ver a beleza de nosso lar. Assim como você vai no Jardim Botânico aqui do Rio e não vê beleza ali. Se você está angustiado, deprimido, você não vê beleza em nada. Com a ideia da reencarnação, a gente sabe que vai poder conquistar isso. Então, gente, a gente se empolga, né? É muito bom isso tudo. Esses estudos, eles ajudam muito. É quem o faz. Uma boa dica é a gente se enganjar no trabalho do bem e no estudo. A gente nem é um orador assim tão... A gente é mais trabalhador de casa espírita, né? Mas a gente gosta de dar o estudo porque o estudo nos dá a chance de crescer juntos. Deixa eu botar aqui. No item 193 do Livro dos Espíritos, ele diz assim: pode o homem, na sua nova existência, descer mais baixo do que esteja na atual?
Com relação à posição social, sim. Como espírito, não. Então, a doutrina espírita vai nos explicar que a marcha evolutiva ela é progressiva. A cada nova encarnação, você está aprendendo algo, você está acrescentando. Pode ser que seja pouquíssimo. Pode ser que numa vida passada você não tenha feito coisas ruins porque não teve oportunidade. Mas você não, como não corrigiu essas coisas ruins no seu íntimo, na próxima você pode ter feito algo ruim. Não quer dizer que você tenha sido pior, que você esteja menos evoluído. Apenas você não teve oportunidade, porque não corrigiu suas imperfeições. Porque a gente nunca regride. A gente sempre acrescenta. Cada nova vida, cada nova experiência é sempre um acréscimo do aprendizado daquela alma. Não quer dizer que você não estacione. Isso aqui a gente já falou. E aí a doutrina espírita, para a gente terminar, ela vai nos falar da expiação, os objetivos da reencarnação é a expiação, a reparação, a prova, a expiação, a prova, a expiação, a prova, perdão, gente, a prova, a expiação, a prova, a reparação, a expiação, a prova e a missão. Perdão. Então você tem a expiação, o que é? Segundo a definição, significa sofrer em função de algo. A expiação surge como objetivo encarnatório quando o homem malbarata, quer dizer, faz algo ruim, o código divino que rege o universo. Quando o indivíduo, por excesso, maldade ou por imprudência, fere a lei geral. Então, se você faz o mal, você sofre as consequências desse mal. Isso é expiação. Tá? A expiação consiste nos sofrimentos físicos e morais que são consequentes a uma falta, seja a vida atual, seja na vida espiritual, ou ainda após a morte, ou em nova existência corporal. A expiação é pena imposta ao malfeitor que comete um crime. Ok? Aguarde só um momentinho, gente. Me perdoem. E aí, além da... Você vai ter a prova. Deixa eu compartilhar aqui, gente. Prova. Aprovação. Emmanuel nos informa. Prova é a luta que ensina ao discípulo rebelde e preguiçoso a estrada do trabalho e da edificação espiritual. As provas são uma série de situações apresentadas ao espírito encarnado, objetivando seu crescimento, através do esforço próprio, das lutas e do sacrifício que ele vai burilando a sua personalidade, desenvolvendo a sua inteligência e se iluminando espiritualmente. Não se deve crer que todo sofrimento, porque se passa nesse mundo, seja indício de uma falta. Trata-se de uma simples prova escolhida pelo Espírito para acabar a sua purificação e acelerar o seu adiantamento. Lembra Kardec que nem toda prova é uma expiação, mas em toda expiação há uma prova, porque diante do sofrimento expiatório, o homem ver-se-á convidado a desenvolver, lutar pelos valores da resignação. Então, a prova, ela é uma coisa que às vezes a gente esquece. Nem tudo nessa encarnação é dificuldade do passado, mas pode ser desafio de crescimento. O próprio corpo físico, ele depaupera. E isso, muitas vezes, não é dívida do passado, mas é uma necessidade da maturidade que nós precisamos ter para lidar com a velhice, por exemplo. Então, muitas vezes, dificuldades que nós temos na vida, pequenas dificuldades financeiras, desemprego, decepções, não são expiações do passado. Muitas vezes são provas. E toda expiação do passado é uma prova, porque ela traz para nós desafios de crescimento. Ok? Isso é só para a gente entender
dos objetivos da encarnação. E existe um outro, que não está no nosso nível, pelo menos na sua grande parte, que é a missão. Um espírito querendo avançar mais solicita uma missão, uma tarefa pela qual será tanto ou mais recompensado se sair vitorioso. Podemos entender que a missão é uma tarefa específica que objetiva o bem da criatura. Lembra ainda Kardec que todo homem sobre a Terra tem uma pequena ou grande missão. De certa forma, todos nós temos uma grande ou pequena missão. E que as missões dos espíritos têm sempre o bem por objeto. Há tantos gêneros de missões quanto as espécies de interesses a resguardar. Todo o bem que a gente faça, mesmo a gente... Então a gente numa vida vai ter, muitas vezes, expiações, provas e pequenas missões. Ser pai, ser mãe é uma missão, por exemplo. Né? Ser um bom ser humano, um bom cidadão, é uma missão. É um dever que é uma missão. Informa que a importância das missões está em relação com a capacidade e a elevação do espírito, e que cada um tem sua missão neste mundo, porque cada um pode ser útil em algum sentido. Então, a doutrina espírita ela nos dá essa visão da reencarnação que explica a gente as razões do ser, do destino e da dor. Acho que nossas reflexões para hoje estão claras. Todas as dificuldades que nós passamos com a Covid, com a quarentena, com a perda de entes amados, são dificuldades momentâneas. Toda dor tem dia e hora certa para acabar. Com a ideia da reencarnação, nós temos a reencarnação, estamos reencarnados. Estamos encarnados. Iremos desencarnar, ir para o mundo espiritual. Lá, nós continuaremos vivos, conscientes de quem somos, e reencontraremos nossos entes queridos que estão vivos. E depois de um período lá, nós renascemos de novo. E vamos criando esse processo de aperfeiçoamento em mundos materiais até chegarmos a um estado de espírito puro dos mundos materiais. A nossa evolução ela não tem um fim, porque a perfeição absoluta, só quem a tem é Deus. E nós não vamos nos tornar um Deus. Então, e Deus cria desde todo sempre. A nossa caminhada é para todo sempre. Chegando ao nível do espírito puro, Kardec nos informa, entre os espíritos puros, é óbvio, tem uma hierarquia. Então, tem um processo evolutivo que não pertence ao nosso processo evolutivo humano. Para nós é incompreensível. Mas que continua ad infinito, com as gloriosas missões que nos são dadas enquanto espíritos puros. Isso, gente, é toda uma ciência espiritual que se inicia e que nós estamos vislumbrando e que pode se vislumbrar a nossos olhos. Nós podemos renascer ora como homem, ora como mulher. Nós podemos renascer em qualquer etnia ou até em outros mundos. Tudo está conspirando para o nosso aprendizado. Nós renascemos onde nós precisamos aprender coisas. Nós hoje estamos no Brasil, dentro da cultura cristã, mas podemos renascer num país muçulmano e nos tornar muçulmanos dentro da cultura muçulmana. Então, o leque de experiências e aprendizados são aqueles que são necessários para o nosso aperfeiçoamento. Fica, então, gente, eu quero agradecer a atenção de vocês, o carinho. Espero que esse estudo possa ter sido útil. Que Deus, nosso Pai, com a sua sabedoria divina, possa ampliar o nosso saber e o nosso entender. E que nós possamos cada vez mais estudar, vivenciar e crescer enquanto espíritos imortais. Que Jesus nos ampare, que Jesus nos inspire e que todos nós possamos ter uma semana de paz, de luz e felicidade. Obrigado pela atenção de vocês e fico muito agradecido pela instituição Amor e Luz, por mais uma vez poder estar com vocês juntos. Vamos fazer uma pequena prece final, tá bom? Para encerrarmos. Obrigado, ó Pai amado, pela doutrina espírita. Abençoai, Senhor,
a todos aqueles que vieram antes de nós e que nos legaram o conhecimento espírita, que Allan Kardec, Gabriel Delany, Leon Denis, Ernesto Bozano, Chico Xavier, Deolindo Amorim, Herculano Pires, Hermínio de Miranda, Lamartine Palhano e tantos outros, Senhor, tantos outros que nos trouxeram esses conhecimentos, possam receber o nosso pleito de gratidão. Somos ainda imperfeitos, Senhor. Não chegamos aos pés desses grandes espíritos. Somos seus alunos imperfeitos, mas que eles recebam o nosso pleito de gratidão. Pai amado, abençoa todos nós, nossas casas. Dai-nos equilíbrio, Senhor, emocional e espiritual, para que possamos viver, Senhor, vencer as dificuldades que a quarentena e a Covid nos trazem. Aprender as lições necessárias dessas provas que passamos nesse momento. Fica conosco, Pai, hoje, agora e sempre, que assim seja. Boa noite, gente.